Fala pessoal, e aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que bem. Bom, nós vamos hoje gravar um vídeo sobre um texto muito interessante do Carlos Roberto Jamil Cury. Chama o texto, né, Direito à Educação, Direito à Igualdade e Direito à Diferença. Esse texto, eu gosto muito dele porque é um texto muito incomum. Em que sentido ele é incomum? Ele parte de uma análise sobre a ampliação da educação como um princípio fundamental, como um direito do cidadão a partir do Estado moderno. E os argumentos que ele usa, por conta, obviamente, da base que ele toma para escrever esse texto, são argumentos de caráter racional, iluminista e, portanto, né, recebem os princípios racionalistas e empiristas que a gente estudou. Tá? Então seria, digamos, um conjunto, né, o próprio Kant é citado no texto, né, seria um texto que consegue utilizar elementos dessas várias correntes e de vários pensadores. Tá? Então vamos lá. Antes de tudo, vamos pontuando as coisas em relação ao texto. Então ele começa dizendo, e o texto não é muito recente, então para você ver, naquele momento ele já apontava que a cidadania enfrentava alguns desafios. Tá? E aí, quando ele começa a estudar o conceito de cidadania, né, que, como eu já falei eventualmente, a cidadania ela tinha figuras anteriores como súditos. E, na verdade, o súdito que tinha uma limitação muito grande, na verdade ele estava mais relacionado a prestar obediência que a qualquer outra coisa, desaparece em nome do cidadão, do conceito de cidadania, que aí você passa a ser portador de direitos. E nem mesmo o rei, uma vez consolidada essa visão, nem mesmo o rei poderia negar esses direitos a você. Tá? Então, quando o Jamil Cury estuda o conceito de cidadania, ele parte do princípio de que a defesa deste conceito está ligado à ideia de que haveria um futuro melhor se a gente conseguisse consolidar esta figura do cidadão. E quando ele pega a base de estudo dele, quando ele pega alguns trabalhos, alguns pensadores iluministas ou ligados ao campo do uso da razão, ele vai chegar à conclusão de que isso está ligado, o conceito de cidadania está intimamente ligado à educação escolar. Tá? Então, nesse sentido, se constrói a partir do Estado moderno, o que significa, na luta pelo fim do Estado absolutista, pela superação do Estado absolutista, né, o encaminhamento de novos interesses que vão começar a construir essas novas noções, né, como ele vai colocar num determinado momento, ligado especialmente aos burgueses. Tá? Então, o conceito de cidadania ele vai ter um reflexo na sociedade muito grande. Ele vai ser, ao mesmo tempo, dar a oportunidade desse cidadão, desse sujeito, se inserir socialmente, dele participar politicamente e dele se inserir ou reinserir no mundo profissional. Então, a ideia é que a cidadania, como uma forma de desenvolver a mente e a razão, te permite uma série de inserções importantes a partir da sua ação. Né? Então,
como o direito ele vai começar a aparecer nas leis, nas legislações. E hoje em dia, pelo menos no Ocidente, é muito raro o país que não tem o direito de acesso à educação materializado na sua Constituição. Tá? Então, quando ele começa a acompanhar isso, ele vai querer entender como esse direito à educação, como via de desenvolvimento, de consolidação da cidadania, vai acabar inscrita nas leis, né? Quando ele faz isso, ele encontra argumentos muito interessantes sobre, e pasmem vocês, eu me lembro que um aluno uma vez me perguntou isso, falou assim, olha, então pelo que está escrito aqui, não foi a esquerda que deu início à implantação do sistema escolar obrigatório e gratuito. De fato, pelo acompanhamento, pelo desenrolar do raciocínio e das fontes que ele utiliza, não foram os liberais. E neste sentido, os liberais buscavam garantir uma igualdade de oportunidades. Isso é muito importante. Então, muita gente associa os movimentos sociais, os movimentos dessa doutrina social ou socialista por volta do século XIX, né, um pouquinho fim do XVIII, começo do XIX, né, você vai ter um período anterior em que se discute, em que liberais discutem a necessidade de você instruir a população. Tá? Então, a ideia é que ainda, né, o Norbert Bobbio tem uma passagem que ele afirma isso, ainda que no justnaturalismo, que eram aqueles 4 direitos básicos, que alguns lembram de 3, direito à vida, à liberdade e à propriedade, e alguns ligam um 4º direito, que seria o direito de revolta, caso qualquer um violasse esses direitos, inclusive o próprio Estado. Tá? Então, o que ele vai dizer? Se a gente considerar o Bobbio, se a gente considerar a formação do justnaturalismo, ele estava numa briga contra as tradições absolutistas, as tradições de privilégio. Então, quando você tem a briga contra essa sociedade de privilégios, a sua luta inicial é para garantir a liberdade. Tá? Então, ele diz, não era, obviamente, nesse momento que você está definindo os princípios de transformação dos privilégios que você vai inscrever o direito à educação. Mas esse direito ele vai se tornar uma espinha dorsal, um direito fundamental para a construção da cidadania. Tá? Então, tão importante quanto isso é o fato de que você teria, segundo toda a argumentação do Cury, você vai ter todo um conjunto de argumentos profundamente racionais para defender a educação geral, a educação pública. Né? Então, a instrução vai ser o caminho pela qual as luzes da razão, ou seja, a racionalidade humana, né, se encontrem, se acendam em cada indivíduo dentro dessa sociedade. Tá? Só aí ele vai poder usufruir da igualdade de oportunidades e, neste sentido, da igualdade de oportunidades, ele tem um caminho para, digamos, trilhar pelo mérito. Ou seja, se eu desempenho melhor minhas funções, eu tenho que ser reconhecido e, portanto, tenho que ter maiores benefícios. Dentro da visão liberal, isso era aceito como legítimo, certo?
a ideia do mérito vai dar a noção de que, ainda que com igualdade de oportunidades, você tem outros mecanismos para diferenciar aqueles que realmente apresentem um desempenho melhor, tá? Então, a habilidade pessoal e a capacidade individual, eles são valorizados e têm um caráter importante na hora de defender essa educação primária, tá? Por quê? Porque ao defender, de certa forma, ao defender o desenvolvimento através da escola da sua capacidade mental, isso permitiria que você acabasse, desconstruísse aquela sociedade de privilégios, certo? Então, era essa luta contra os privilégios instituídos no aquilo que a gente muitas vezes chama de antigo regime, que vai ser importante para que esses filósofos de caráter liberal defendam uma instrução pública e também vão argumentar para a defesa da instrução pública e gratuita, tá? Então, você vai ter argumentos que usam as luzes da razão no seu caráter racional, defendendo que a população precisa ser levada a desenvolver a sua mente através da instrução pública, através da escola, tá? Para realizar, no fundo, o interesse de cada um deles, né? Trata-se de um interesse racional e não passional, ou seja, não está ligado aos desejos individuais, mas sim a uma noção coletiva de bem comum, né? Então, o interesse racional ia impulsionar o indivíduo a garantir, a desenvolver a sua razão e conseguir se manter e a sua família sem que criasse uma dependência do Estado. Então veja que interessante o pressuposto liberal. O indivíduo, ao estudar, consegue autonomia. E essa autonomia vai ser fundamental, vai argumentar lá na frente, para que ele seja livre para escolher. Então, como ele vai dizer em diversos pontos do texto, um sujeito livre em uma sociedade de homens livres, né? Então, isso é muito importante. Essa racionalidade iluminada é interessada em desenvolver e, ao mesmo tempo, se alimentar da consolidação da instrução, da escola, do estudar, do desenvolver a mentalidade. O indivíduo não podia, desde o princípio, ficar a cargo de escolher estudar. Então, aqui, nesse ponto, aparece, através de diversas formas, algo que, num primeiro momento, pode até parecer contraditório, mas que, com o avanço do texto, ele deixa muito claro. Apesar de viver numa sociedade livre para garantir indivíduos racionais, inteligentes, era necessário você obrigar o todo da população a estudar. Por quê? O argumento dele, basicamente, é o seguinte: alguém ignorante não teria condições de discernir, de saber o que é bom e o que é ruim. E nesse caso você abriria uma porta perigosa para tiranias, para despotismos, né? Então, a ideia que acaba sendo construída por esses filósofos, esses pensadores, mesmo liberais, é que quem tinha que, para garantir essa sociedade livre de possíveis tiranos, era necessário que o Estado obrigasse as pessoas a estudar
pelo menos nos níveis mais básicos de instrução. Então, outra coisa que ele vai colocar no texto. Nesses níveis, nos lugares que aprovam esses níveis mais básicos de educação, com o passar do tempo, esses níveis vão sendo ampliados até que em alguns lugares você começa a discutir a educação superior como necessária para, digamos, o avanço, para o aprofundamento da cidadania. Tá? Então, o que é claro nesse texto? O Estado ele precisa criar uma obrigatoriedade da educação. E eis o motivo, essa lógica, essa defesa argumentativa de que o Estado não poderia deixar na mão do próprio indivíduo, porque muitas vezes ele não tem condições mínimas de entender a importância que é a educação. O Estado, mesmo num regime liberal, tinha que impor a educação aos seus habitantes, aos seus cidadãos. Tá? Então, a educação escolar acaba, por conta dessa obrigatoriedade, né, de criar figuras como cidadão que tinha capacidade de avaliar e escolher livremente numa sociedade de pessoas livres. Tá? Por isso, não é mero acaso que você tem uma ligação muito forte entre a educação escolar, a democracia, como a expressão da liberdade dos cidadãos de escolher, e o Estado consolidando o direito à educação escolar para ter essa figura do cidadão, que vai, o Estado como provedor da educação, né, que em determinado momento passa a ser gratuita e obrigatória, como é hoje no Brasil, eu citei isso diversas vezes, você tem o Estado como provedor desse bem, mirando tanto a igualdade de oportunidades quanto a redução das desigualdades. Né? Não é de benevolência do Estado, como ele mesmo coloca, isso é fruto de lutas, disputas e interesses diversos que se chocam e levam as sociedades, especialmente as europeias, que primeiro dão esse passo, para instituir essa educação pública e privada, criando essa figura do cidadão como um sujeito portador de direitos, que teria condições de escolher, de discernir entre as coisas. Tá? Então, essa gratuidade, ele vai ter, se a gente for colocar, o Thomas Marshall, ele tem um estudo que o Cury vai utilizar também no texto dele, né, que coloca o período e o conjunto de direitos que esses sujeitos conseguiram. Tá? Então, quais vão ser? Século XVIII seriam os direitos civis, século XIX os direitos políticos e século XX os direitos sociais. Segundo a análise que ele faz, essa necessidade de ter uma população vacinada contra o despotismo e a tirania, contra figuras que pudessem aparecer e enganar a população, né? Você vai ter isso de meados para o fim do século XIX, consolidando-se ao fim do século XIX, e, portanto, o XX vai passar a ser o século dos direitos sociais. Tá? Neste sentido, no fim do século XIX, na Europa, nós vamos ter, na esmagadora maioria dos países, uma educação gratuita e obrigatória, comprometida com a produção de pessoas com mente madura, minimamente esclarecidas e que pudessem exercer o seu papel político sem criar problemas para essa sociedade, ou seja, conseguindo escolher bem. E, segundo, gerar trabalhadores qualificados, com os quais você pudesse
incorporar novas tecnologias e eles pudessem corresponder a essas novas tecnologias, tá? Então o Estado assume um caráter de ente, de instituição, de ser, né, racional, e assegura aos cidadãos as condições para que eles possam estudar e desenvolver a razão, a mentalidade, a capacidade de escolha. E isso necessariamente se dá na visão do Norbert Bobbio, do Thomas Marshall, do John Locke e do Cury, através do sistema escolar, através da educação, certo? Então, estes são os pontos principais do texto, tá? Lembrando que, como tudo é marcado pela história local, a gente tem que lembrar o seguinte: uma coisa é discutir a Europa. Então, no último trecho do texto, ele vai discutir a situação das antigas colônias, né? Então, não é mero acaso que o texto se chama direito à igualdade, direito à diferença, porque no último trecho do texto, nas últimas páginas, depois de analisar como a coisa foi colocada na Europa, ele vai analisar como ela aconteceu na América, ex-colônias europeias. E aí você vai ter uma série de questões paralelas para resolver, além dessa questão da ampliação da educação. Então você vai ter problemas étnicos, problemas religiosos, problemas de gênero, problemas de desigualdade, gritante entre os estratos da população, coisa que também se reflete no caso brasileiro, né? Então, quando ele aborda essa questão, ele percebe que o Estado que assumiu a luta, a defesa do interesse da educação na Europa, representando o interesse de todos, justamente por não representar o interesse de ninguém específico, né, não vai ocorrer da mesma forma na América Latina como um todo e no Brasil também, em especial, não vai ter o mesmo padrão de universalização da educação. Nós chegamos a isso, mas foi muito tortuosa, digo na América Latina, tá? Foi muito tortuosa a conquista do direito à educação para todos, para amplas camadas da população. E aí, quando ele aborda essas diferenças da formação social, essa entrada de escravos, essa existência de indígenas que foram marginalizados, essa toda a configuração social que nós vamos ter na América Latina, ele vai dizer, hoje, uma vez garantida a escolarização e o direito à escola com o reforço da compreensão da igualdade do indivíduo em relação aos demais indivíduos, nós podemos atender a necessidades específicas sem com isso recair nos privilégios. Nós não podemos esquecer dos privilégios, né? Da luta, do combate à formação de privilégios. Mas o que ele está dizendo, e é por isso que ele toca, bem no finzinho do texto, ele toca na questão das pessoas com dificuldade, com deficiências, com incapacidades físicas, né? Quando ele está falando disso no texto. Aí ele vai dizer, olha, a escola, justamente por representar esse arcabouço racional, ela precisa atender a esses sujeitos diferentes de maneira diferente, sem que isso institua privilégios, certo? Então, por exemplo, se a pessoa tem problema de mobilidade, você não por justificar a falta, né, a não existência de privilégios, que você vai deixar essa pessoa fora da escola, né? Isso não seria um argumento válido dentro da ótica do que foi colocado. Ao contrário, o Estado e a escola devem se esforçar para trazer essas diferenças para dentro da escola,
porque assim essas diferenças vão conseguir, né, caminhar junto conosco e se fazerem representados no campo político e terem o espaço, o palco social aberto para que elas se coloquem, para que elas falem, para que elas critiquem, para que elas apresentem coisas. Né? Então, neste sentido, e aqui eu já termino a apresentação, né? Neste sentido, é interessante você perceber que os pressupostos do uso da razão, da oportunidade, das experiências que a educação promove para quem estuda, serão objeto da defesa do conceito de cidadania. Então, quando vocês forem estudar em história, em direito, em qualquer campo em que você fale da cidadania como um elemento fundamental, quando vocês forem estudar o mercado de trabalho, dentro da legislação, inclusive a brasileira atual, está materializado que o sistema escolar ele deve ter um compromisso com a formação do sujeito para o mercado de trabalho, para o mundo do trabalho. Tá bom? Certo? Então, espero que tenham acompanhado. Tudo de bom. Até mais. Tchau, tchau.